Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje mais uma dica de quilting, com stencil. E se você já viu na chamadinha do vídeo, hoje eu vou te mostrar mais uma dica desse lindo stencil. E nos próximos vídeos eu vou mostrar mais dicas desse stencil, inclusive o nó celta como um todo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a parte interna desse stencil, que fica o padrão de cestaria ou de faixas entrelaçadas, também algumas pessoas chamam assim. E vou te mostrar numa peça que se chama organizador de maternidade. Então, se você gosta dessas dicas, você pode incluir aí no seu portfólio de kit para bebê um organizador de maternidade, mas você pode também fazer como seu organizador, não precisa ser só de maternidade, porque ele é super versátil. Hoje eu te mostro a primeira dica, que é a parte do quilting, e se eu conseguir eu mostro ainda hoje, senão eu trago no próximo vídeo. Então se inscreve já no canal para não perder essa dica e depois, se puder, curta e compartilhe também, porque isso me ajuda muito. Vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar somente a parte do quilting e a parte do zíper, que é a parte inicial desse organizador, mas você pode fazer outra peça se você quiser e usar só a dica do quilting. E aqui eu já tenho essa peça bordada. Eu costumo fazer inicialmente a costura de segurança ao redor, faço o bordado somente em cima da manta. E agora eu vou fazer toda a parte do quilting. Então, para isso eu vou fazer o desenho, vou aplicar o zíper e na sequência eu já te mostro passo a passo. E para a dica de hoje, eu vou te mostrar como fazer um padrão que algumas pessoas chamam o padrão Vime ou padrão cestaria e até mesmo faixas entrelaçadas. E para esse padrão eu vou usar o meu stencil de código 027, então ele vai facilitar a marcação. Esse stencil, além dele dar a marcação, ele vai dar a possibilidade de fazer os cantos arredondados e fazer o nó celta. Em um outro vídeo eu vou trazer fazendo o nó celta também. Nesse eu vou apenas fazer o entrelaçado e hoje eu vou fazer o quilting na diagonal. Você pode fazer assim também, pode fazer o nó celta se quiser, ele inteiro, mas como eu quero fazer somente como se fosse um quilting reto, você pode colocar assim, dessa forma. Eu quero fazer na diagonal, então eu vou puxar isso daqui para baixo. E você nota que eu já fiz aqui uma linha, então você pode fazer a linha em algum ponto, somente para alinhar. Então eu vou alinhar aqui, ó, nesse ponto. Então vou posicionar aqui na pontinha do retângulo. Então alinho essa ponta aqui e vou alinhar a outra ponta aqui. E aí ele está centralizado. Posso começar marcando daqui dessa ponta e vou fazendo a marcação. Aqui onde eu tenho o nome eu não vou marcar, só vou passar aqui ao redor. Eu vou fazer toda a marcação e depois eu vou posicionando em cima dessa marcação e fazendo o restante. E é importante que você não esqueça de nenhum ponto. Então você pode levantar e dar uma conferidinha se está tudo marcado. Finalizei a marcação. Vou dar uma checadinha se ficou tudo ok. E aí é só estender pra frente. Então, posso voltar aqui um pouquinho. Encaixo bem certinho dentro do retângulo. Dou uma olhada em todos os pontos. Encaixou, é só terminar de fazer a marcação. Finalizei esse lado, agora faço pro restante. E aqui eu finalizei toda a marcação, agora é só fazer o quilting. E pro quilting é muito simples, parece complicado, você não precisa ficar seguindo uma regra, você vai fazer sempre em linhas retas. Por exemplo, eu vou começar aqui do meio desse ponto, vou fazer algumas voltinhas, você pode fazer quantas voltinhas você quiser, posso fazer 5, 4, aqui é bem a seu critério. Vou parar aqui em cima, vou descer, vou pegar uma outra caneta. Então, voltando aqui, começo aqui em cima, vou seguir por essa linha, faço alguns risquinhos aqui, desço por esse lado, faço outro aqui, venho pra cá. Então, eu vou fazer sempre em linha reta. Faço pra esquerda, volto, faço pela direita. Volto, faço pela esquerda
volto pela direita e faço assim até o final. Aí você pode fazer até aqui o final, voltar por aqui, virar e continuar aqui. Faço aqui, desço, faço aqui, desço, faço esse e desço, faço esse e desço. Então, vou fazer até o final e depois eu vou inverter e fazer nesse sentido. Então, vai ficar assim. E aí, depois, volto fazendo no sentido contrário. Vou descer por aqui, lado direito, fecho aqui, lado esquerdo, fecho aqui, lado direito, fecho aqui, lado esquerdo, e assim sucessivamente. E aí, eu vou fazer da mesma forma lá na máquina. E nessa peça, se você quiser fazer um organizador como eu vou te dar as medidas. Eu já cortei o meu tecido externo de 36 por 40 centímetros. Também já cortei o meu tecido de forro da mesma medida. E nessa peça eu já apliquei a manta e eu fiz essa costura de segurança ao redor. Usei a manta Poly 100 R1. Você pode cortar a medida de 37 por 41 centímetros. Como eu vou te ensinar um organizador, eu vou primeiro aplicar o zíper. Então, aqui vou usar um zíper de 36 centímetros. Aqui eu estou usando o zíper de 3 milímetros. Vou precisar de um viés ou um debrum de 4 centímetros. E um plástico, aqui eu estou usando um plástico leitoso de 36 centímetros por 20. Eu vou começar, então, fazendo primeiro o zíper para depois fazer o quilting. Então, eu vou colocar o zíper nesse lado e aí, para isso, eu preciso refilar primeiro esse lado da manta. Então, vou cortar o tecido bem retinho, alinhando aqui na minha marcação, que eu já tinha feito anteriormente. Vou tirar esse excesso e costurar o zíper aqui em cima. Então, vou levar lá na máquina, vou colocar o zíper assim, direito com direito. E levo também o meu forro. E eu vou começar te mostrando nessa peça, não é a peça que eu vou finalizar, mas eu perdi o início do vídeo, onde eu explicava o zíper. Se você já tem experiência com zíper, pode fazer aí do seu jeito, mas eu vou explicar para quem está iniciando. Então, aqui a peça, ela está invertida, mas considere que aqui está o desenho do bordado. Eu vou colocar o zíper direito com direito. E vou costurar o zíper com o calcador de zíper. E venho, então, costurando. Eu não vou costurar definitivamente aqui, só vou te mostrar. Vou colocar o calcador de zíper rente com o tecido e a manta. E vou costurar sempre alinhando o calcador com o zíper. Costuro tudo, vou colocar um alfinete aqui como se estivesse costurando. Costurei todo até aqui no final. Depois eu venho com o forro e coloco aqui direito com direito, alinho meu forro com o tecido e o zíper e viro desse outro lado para costurar. E aqui é como se fosse a linha do zíper. Agora eu vou te mostrar na peça original. Tenho o tecido para ficar bem alinhado com o branco e alinho meu tecido no zíper. E agora eu vou usar a minha costura anterior como guia. E agora eu vou cortar esse excesso de manta e aí para isso eu vou tirar essa costura de segurança que eu fiz antes de fazer o bordado. Então, desmancho aqui a costura, coloco desse lado, seguro o tecido e o zíper e venho com a tesoura cortando o excesso de manta. E aí é só desvirar, vou colocar o forro para trás. E aqui, como eu já fiz a marcação, eu não vou passar para não tirar a marcação. Então, eu só venho aqui, puxo bem o forro, vou alfinetar aqui no outro lado
Eu vou cortar o excesso porque essa minha medida aqui saiu um pouco, ficou um pouquinho maior. Então, eu vou cortar aqui o excesso, vou alfinetar e fazer o quilting. Então, aqui eu já tenho a peça com o zíper colocado e o forro também. Eu já fiz uma costura de segurança ao redor. E para começar o quilting, eu vou começar aqui pelo lado do zíper em direção ao final da peça. Então, vou começar por aqui. Então, começo desse lado. Sempre finalizo aqui na parte superior, vou fazer a linha reta até encontrar o quadradinho. Preencho o quadradinho e desço pela outra linha. Fico em cima e desço pela lateral. Aqui, como eu tenho meu bordado, eu não gosto de quiltar em cima do bordado, então eu vou contornar e sigo o azul. E aí, faço o quadradinho. E preencho o quadradinho. Desço pela direita. Preencho esse quadradinho e assim por diante. E vou seguindo sempre assim. Preencho o quadradinho, sigo pelo lado esquerdo, preencho o quadradinho, sigo pelo lado direito, até finalizar essa linha. Parei aqui na parte de baixo, agora vou seguir aqui pela lateral, até encontrar o quadradinho. Aí é só virar o tecido e continuar. Então, aqui eu já finalizei toda a parte que eu fiz assim, nesse sentido, e agora eu vou voltar fazendo o sentido contrário. E agora é só continuar até finalizar. Eu vou fazer tudo e já volto mostrando o resultado final. E aqui eu finalizei, a parte da frente ficou assim. Eu já vou tirar a marcação para te mostrar e olha só na parte de trás. E essa foi a dica de hoje, então mais uma dica de quilting, espero que você tenha gostado. Se você quiser adquirir o stencil, é só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais e comenta aqui o que você achou dessa dica. O stencil ficou muito prático, eu amei e fica muito mais fácil você conseguir fazer com o stencil. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!